Então, hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho, nós não vamos entrar no livro propriamente dito, nós vamos fazer conforme nós estamos acostumados a fazer, entrar primeiro no ambiente da cidade, da região, conhecer um pouquinho a realidade, né, dessa cidade de Corinto, uma cidade grega na essência, né? Uma cidade localizada na Grécia. Deixa eu colocar aqui, tentar colocar o mapa aqui. Vamos ver se eu consigo aqui. Tá todo mundo vendo o mapa aí? Aqui sim. Tá bom. Tá compartilhando. Muito bom. E então, esse mapa é o da segunda viagem que Paulo fez, né? A primeira viagem que Paulo faz, Paulo sai sempre aqui de Antioquia ou da Cesareia. Paulo se estabelece nesse lugar aqui, na Antioquia, da Síria. Tem uma outra Antioquia aqui em cima, que é a da Galácia, mas aqui Paulo sai da Antioquia da Síria aqui. E quando ele faz a primeira viagem, ele percorre essa região aqui da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, uma parte da Turquia. Agora, na segunda viagem, ele estende um pouquinho. E aí eu quero relembrar vocês, né? Trazer a memória de vocês o tempo que ele, na segunda viagem, ele vem, e a ideia é atingir essa região aqui, ainda na Ásia Menor. Mas aqui nessa região, Deus fala com ele, o Espírito Santo fala com ele. Parei um pouquinho que eu tenho que botar o meu carregador aqui. Senão vai dar problema. E nessa região ali, de Troade, a ideia dele era ir para Betínia, e ele, em Troade, Deus fala com ele. Ele tem uma visão que o homem da Macedônia, que é essa região aqui, que é a região da hoje, né, chamada Europa, é a Macedônia. Então, aqui, quando ele está em Troade, ele tem uma visão que o homem da Macedônia aparece para ele e diz: passa para a Macedônia para me ajudar. E aí ele entende que o Espírito está levando ele, está estendendo a viagem dele, né? E aí ele passa aqui o Mar Egeu, aqui é o Mar Egeu, dentro do Mar Mediterrâneo tem o Mar Egeu, e ele atravessa aqui e chega aqui em Filipos. De Filipos ele vai para Bereia, de Bereia ele vai para Atenas, e agora depois de Atenas é a capital grega, ele vai para Corinto, que fica mais ou menos 80 quilômetros de distância de Atenas. E aqui é Corinto, é essa região aqui. E Corinto é uma cidade muito importante, tem alguns aspectos de muita importância. Uma cidade que tem um desenvolvimento comercial muito evidente, muito pujante, por conta dos portos. Ele tem 2 portos muito importantes. Ele tem um porto que ele fica mais ou menos nessa posição aqui, que ele faz essa ligação com a Ásia, com a parte oriental do mundo. E ele tem um outro porto que fica nesse ambiente aqui. Aqui é o Golfo de Corinto, que faz ligação aqui com o mundo ocidental. Aqui em seguidinha já tem a Itália aqui, ó. Aqui já é a Itália em seguida, Roma. Então tem uma conexão, ele é um meio de passagem. Então ele acaba tendo um comércio muito pujante. Uma outra característica dessa região, essa região foi uma região que foi o último local de resistência grega, quando o Império Romano começou a dominar o mundo. Até então, o mundo era dominado pela Grécia, Alexandre o Grande, e o último lugar de resistência era um lugar de muita guerra, um lugar que teve muitas batalhas, inclusive dentro da Grécia, batalhas contra Atenas, contra Esparta.
e ele foi o último lugar de resistência quando foi vencido pelo Império Romano, Júlio César, e essa cidade foi destruída mais ou menos no ano de 146 a.C. E depois foi reconstruída por também um imperador romano no ano de 45 a.C. E aí, quando Paulo e os irmãos chegam, já é essa cidade reconstruída. Essa cidade, então é importante tu colocar aí, ela tem mais ou menos 500 mil de habitantes. E uma cidade, por conta dessa passagem toda, ela é cosmopolita, né? Uma cidade que tem gente de todo mundo, é uma cidade que prevalece o turismo, uma cidade que é muito importante também pelos os jogos esportivos, tinha os jogos istmicos, que era, depois dos Jogos Olímpicos de Atenas, era o segundo local de jogos que reunia esportistas de todo mundo, jogos muito importantes. Então, tinha a sua importância por conta disso, esse desenvolvimento das artes, né? O desenvolvimento cultural muito grande, o desenvolvimento da música, um desenvolvimento, sobretudo, da cerâmica, né? Coloquem isso também, anotem isso também. Era conhecidamente em todo o mundo pelo desenvolvimento do comércio da cerâmica. O comércio de navios era um lugar que se comercializava, se fabricava navios. E essas eram algumas importâncias que tinha essa cidade de Corinto. Era a capital da província da Acaia. Aqui a Macedônia, aqui nesse mapa não tem, mas a Macedônia fica nessa parte de cima, e nessa parte inferior aqui fica a região da Acaia, onde Corinto era a capital, a cidade mais proeminente. E uma outra questão também que é digna de nota, que nós vamos ver ao longo do estudo dessas duas cartas, é que, como nós vimos em outras situações, em outras cidades, né, havia um apelo mitológico muito grande, né, uma ascendência de deuses, e haviam 2 deuses principais dessa cidade, que era reconhecido como protetores dessa cidade, que era a deusa Afrodite, chamada também Vênus, que era a deusa do amor, a deusa da fecundação, da fertilidade. E Apolo, que era o deus da música, o deus que representava a beleza humana do sexo masculino. Então, essa deusa Afrodite e esse deus Apolo, eles eram protagonistas da religião pagã que era mais reconhecida nessa cidade. Outra coisa que também é importante a gente saber, que havia também, além desse comércio pujante e também dessa movimentação esportiva, né, dentro dessa região, e é interessante aí, porque quando a gente pensa, né, nesse esporte, essa região do esporte, a gente pensa também no Brasil, né? A gente tem um ministério, uma ação muito efetiva no futebol, né? E o futebol, ele também tem uma ação muito evidente a partir do Brasil. Então, existe um movimento, né, dentro do esporte, dentro do futebol, e deu-se um movimento a partir dessas coisas também, a partir dessa linguagem. Então, a gente consegue compreender algumas relações espirituais a nível cultural de cada localidade. Então, assim como tinha esse comércio muito pujante e esse ambiente esportivo também muito reconhecido, também tinha uma capacidade filosófica do pensamento, das ideias. Havia uma prática muito comum em Corinto, também em Atenas, que era nas praças
as pessoas se reunirem para ouvir os filósofos, para ouvir as ideias, né? Então, era uma prática cultural. As pessoas sentarem ao redor de homens que acabavam trazendo ali ideias, filosofias, pensamentos, e isso era uma prática muito comum nas praças da cidade, nas esquinas da cidade. E essa questão da intelectualidade desenvolvida, né, pelo exercício, né, a intelectualidade da gente, ela vai desenvolvendo, né, pelo exercício, pela leitura, pela conversa. Agora, quando isso é filosofia pela filosofia, isso vai gerando um orgulho, né, um orgulho intelectual. E esse orgulho intelectual, ele vai também migrando para a promiscuidade. Era uma cidade reconhecidamente depravada no seu aspecto moral. Essa deusa Afrodite, é importante também tu colocar isso para depois, num outro momento, enquanto nós estivermos aí na nossa jornada nessas cartas, tu poder voltar nesse início para a gente poder fazer essa conexão naquilo que Paulo vai ensinando a partir do Espírito Santo e como que a gente conecta, né? A gente conectou muito na carta aos Colossenses na deusa Cibele, lembram? A deusa Cibele, aquela deusa que tinha aquela fortaleza na cabeça, e a gente pôde ver ali que Paulo falou muito a respeito do cabeça, Cristo, né, sendo o cabeça da igreja, e se sobrepondo a esses sofismas, né, desses deuses. E aqui tinha a Afrodite, o templo da Afrodite ficava numa acrópole, que era numa montanha de 560 metros de altura. Então ali era a sede, esse templo era a sede de adoração dessa deusa Afrodite. E tinham sempre 1000 mulheres que eram sacerdotisas cultuais, que elas acabavam servindo ali aos adoradores dessa deusa com orgias, ali elas às vezes desciam, né, desse monte, desse templo para a cidade, para ali poder vender os corpos ali numa depravação muito explícita na cidade. E muitos também desses homens subiam até o templo para adorar, contratando essas práticas aí dessas sacerdotisas, né? Então era uma coisa que não era vista como errado, não era visto como vergonha, era uma adoração. E a igreja vai se constituindo aí nesse ambiente de depravação. Corinto tinha até uma frase reconhecida em todo o Império Romano, depois foi conhecido, que quando queria falar de alguém que era depravado, de alguém que era beberrão, de alguém que era moralmente corrompido, falava que ele era um Coríntios. Uma frase, esse é um Coríntios, porque já se sabia que estava falando ali de alguma deturpação ali no caráter moral, de tão deliberado que eram essas práticas nessa cidade. Então, essa questão, né, de desenvolvimento intelectual, era uma cidade intelectualizada e também depravada. Que interessante isso, né? Essa intelectualização, esse orgulho, né, do intelecto. Aí a gente lembra daquilo que fala lá em Jeremias, né, que não se glorie o homem, né, nem da sua riqueza, nem da sua inteligência e nem da sua sabedoria, né? Parece que essas coisas elas vão assim fomentando no homem, né, esse afastamento de Deus e esse apetite carnal, né? É uma cidade carnal. Então ela era uma cidade que era muito dada à prostituição, né, por conta dessas sacerdotisas que estimulavam, né, essa adoração, porque acabava sendo ali uma prática, um culto divino, era a prostituição. Por conta de Apolo também havia
um estímulo ao homossexualismo. A gente vê isso depois na carta aos Romanos, nós vamos estudar essa carta também, depois de 1ª e 2ª Coríntios, nós vamos estudar Romanos. E ali em Romanos foi escrito em Corinto, tanto Romanos quanto Tessalonicenses 1 e 2. E ele fala a respeito dessa homossexualidade, né, desse estímulo, né, que aí vinha agora não por Afrodite, mas que vinha agora por Apolo. Então, era uma cidade muito prostituída, uma cidade homossexualizada e uma cidade carnal. E a igreja, e nós vamos ver depois, hoje nós não vamos falar muito dessa primeira carta, mas a gente vai perceber que a igreja é uma igreja cheia de dons, uma igreja com muitos talentos, com muita manifestação de virtude, mas uma igreja muito carnal e infantil. Uma igreja imatura, né? Que depois, ao longo do tempo, ela acaba amadurecendo. Então, esses são aspectos assim que eu acho que são interessantes de nós poder fazer ali uma plataforma, né? Uma base para a gente depois começar a estudar, pegar os princípios aí que vão ser estudados. E é muito interessante essa deusa do amor, né? Porque o grande capítulo do amor está em 1 Coríntios, no capítulo 13, né? Fala do amor. E aí a gente vê essa deusa do amor e a gente vê como que Paulo tivesse ali, trazendo ali uma sobreposição, né? Naquilo que é de Deus, nesses enganos, né? Carnais. E então isso são coisas que eu entendo que a gente precisa ter bem claro para começar esse estudo. Depois, na semana que vem, a gente vai trazer como é, da onde que vem essa primeira carta, onde que ela é escrita, essa primeira carta, né? E como é que é o pano de fundo da carta em si. Hoje eu quero que a gente possa estar familiarizado com a cidade, com a região. Por isso que esse mapa aqui é um mapa importante. Aqui ele está finalizando essa segunda viagem. Depois a saída aqui para Éfeso, que é quando tem aquela despedida ali em Éfeso, e depois a volta já lá para Cesareia e chegando em Jerusalém. Amém? Deixa eu voltar aqui agora para a gente... Aí, graças a Deus. Para a gente começar agora, eu quero que vocês abram a Bíblia ali no livro de Atos dos Apóstolos. No livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Ali a gente vai perceber, a gente vai estudar agora como é que é essa chegada de Paulo. Como é que Paulo vai chegando ali nessa região. Ele chega nessa região depois que ele sai de Atenas. Toda essa jornada percorrida, desde que ele entra na Macedônia, que é a Europa, aqui a palavra está entrando na Europa, no continente europeu, está se expandindo para o mundo ocidental, está saindo do Oriente, está indo para todos os confins da Terra. Quando ele chega ali, tanto em Filipos, quanto na Tessalônica, quanto em Beré, ele é muito perseguido. Ele passa por momentos muito difíceis, inclusive em Atenas, ele tem aquele episódio no Areópago, onde tem vários deuses ali, e ele apresenta o único Deus vivo, quando ele começa a falar de Jesus Cristo, e ali ele é muito rechaçado também, alguns creem na pregação dele, mas muitos ali negam tudo que ele está falando, né? Então ele está saindo desse ambiente, ele chega agora em Corinto, e aí nós vamos agora entrar propriamente dito nesse momento que eles chegam nessa cidade e se encontram ali com alguns irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, é Paulo em Corinto. Então diz assim, depois disto o quê? Depois desse tempo em Atenas, depois dessa jornada breve, curta que ele tem,
em Atenas. Depois desse tempo, Paulo partiu e chegou a Corinto. E achando um judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, foi ter com eles. O imperador Cláudio, nessa época, ele deliberou um decreto que todos os judeus teriam que sair de Roma, eles teriam que sair de lá, eles não podiam ficar lá. E dentro desse decreto foi que esse casal migrou para Corinto, naquela rota que nós vimos ali, naquela rota do Ocidente, né? Ele acabou migrando para Corinto. E Paulo se encontrou com eles, versículo 3. E por ser do mesmo ofício, fabricante de tendas, ficou com eles e trabalhava. Todos os sábados ele discutia na sinagoga e convencia a judeus e a gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, lembra da Macedônia ali, aquela parte superior, aquela parte mais ao norte ali, né? Então, muito provavelmente, Timóteo e Silas, eles estavam ali naquela região, ou na Tessalônica, ou em Filipos. Eles estavam por ali, e quando eles souberam que ali os irmãos estavam ali em Corinto, eles desceram para estar junto com eles. Então, quando eles desceram, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre vós e sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora vou para os gentios. E saindo dali, entrou na casa de um homem temente a Deus chamado Tito Justo, cuja casa ficava junto à sinagoga. Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala, e não te cales, pois eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, porque tenho muito povo nessa cidade. Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Desculpa. Então, olha que interessante essa chegada nesse lugar, né? Aqui a gente tem que ficar muito presente essa chegada, essa inserção, como que as coisas elas não são como a gente prevê ou como a gente gostaria que elas fossem. Como a gente chega num lugar e muitas vezes o lugar que Deus nos leva para aquele lugar é um lugar que para nós, no primeiro momento, ele não tem a nossa aceitação. Muitas vezes acontece isso. Muitas vezes isso vai acontecer na tua caminhada. Chegar no lugar e aquele lugar, ali no primeiro momento, se encontrou com os irmãos, Áquila e Priscila, estava ali fabricando tendas ali para o seu sustento, né? Estava ali, começa um movimento de Deus ali, ele começa a pregar na sinagoga para os judeus. Sinagoga é o lugar da pregação e da religião judaica. Então ele começa a pregar, porque Paulo era um judeu, então, mas ele começa a pregar a Jesus Cristo. E alguns ali se convertem, alguns ali recebem da palavra de Deus. E Timóteo e Silas vêm da Macedônia, e aí quando eles vêm da Macedônia, agora Paulo se dedica exclusivamente, então parece que a coisa vai andando, vai caminhando. Então ele começa a se dedicar exclusivamente, e agora parece que dá uma ruptura, uma colisão, uma quebra de expectativa, uma frustração. Os que começam a blasfemar, começam a perseguir, começam a não aceitar aquilo que ele fala.
E aí ele entra numa crise. Ele entra numa crise pessoal. Os homens de Deus também entram em crise pessoal. As mulheres de Deus também entram em crise pessoal. E aí, nessa crise, ele toma uma decisão e ele diz, olha, eu vou sair daqui, eu não vou ficar aqui. Eles não merecem que eu esteja aqui. Estão fechando os olhos para mim. Eles estão fechando os ouvidos para mim. Eles estão fechando o coração para mim. Então, eu não vou ficar aqui, eu vou embora. Agora eu vou sacudir meus pés aqui e acabou o meu tempo aqui. Então, muitas vezes a gente pensa isso, acabou o meu tempo aqui, porque a gente olha para as circunstâncias e como a gente está vivendo uma contrariedade daquilo que nós temos como expectativa, a gente acaba tomando decisões que muitas vezes não é aquilo que Deus tem para nós. E acontece isso com Paulo. E ele toma uma decisão, eu vou embora, eu não fico mais aqui. Agora esse sangue aí fica sobre a cabeça deles, eu não tenho mais nada a ver com isso. Essa frase quer dizer, eu não tenho mais responsabilidade com isso. Isso não é mais meu. Esse casamento não é mais meu. Esse trabalho não é mais meu. Essa igreja não é mais minha. Porque é muita contrariedade. Eu vou embora. Aí, antes de ele ir embora, ele vai para a casa de um irmão, Tito Justo, e fica ao lado da sinagoga. O problema dele era com os judeus. Essa igreja em Corinto era uma igreja composta de judeus convertidos ao cristianismo, os chamados judaizantes, lembram disso? Lembram lá dos Gálatas? Como a gente viu muitos judaizantes querendo impor ali a circuncisão. Então era composta pelos judeus convertidos ao cristianismo e gentios, gregos, romanos, gente que não era judeu. E nesse momento, como na sinagoga ele não é aceito, ele diz assim, bom, a partir de agora eu não quero mais nada aqui e eu vou para os gentios. E nesse momento ele vai para a casa desse irmão. E a casa desse irmão é do lado da sinagoga. É junto à sinagoga. E aí há um movimento de Deus que esse homem Crispo, o principal da sinagoga, a autoridade da sinagoga, ele se converte, ele é convencido pelo Espírito. Ele se converte, ele e toda a sua casa. E muitos outros coríntios também creem e são batizados. E aí ele tem uma experiência. E é aqui que eu quero poder gastar esses minutos que nós temos aqui restantes. Deixa eu ver que horas que é agora aqui. Esses minutos que nós temos restantes aqui, eu quero gastar nesses dois versículos, 9 e 10, que é onde Jesus fala com ele, que é onde o Espírito fala com ele, que é onde aquela crise, aquela depressão, aquela frustração, aquela decepção, ela é invadida pela palavra de Deus. Deus fala com ele intimamente. E é por isso que nós estamos estudando a palavra, é por isso que nós estamos andando juntos, é por isso que nós estamos nos dedicando devocionalmente, é por isso que nós estamos lutando, caminhando, percorrendo essa carreira para desenvolvermos um ouvido que escuta aquilo que Deus fala através do Espírito Santo. Esse é o nosso desejo, desenvolver essa sensibilidade para a voz de Deus. E agora Paulo tem essa experiência mais uma vez. E Deus fala com ele assim, não temas, mas fala, não te cales. Então, qual é o apelo? O que essa carnalidade faz com a gente? O que essa carnalidade envolta pelo pecado faz com a gente? Faz com que a gente se cale. E se calar não é simplesmente deixar de falar. Se calar não é ausência de voz, mas é quando fala errado. Quando fala demais. Usa a linguagem errada. Nós estamos trabalhando isso, né?
Começamos a trabalhar isso, né? Estamos orando por isso, né? Uma linguagem adequada, falar no tempo certo, usar o tom certo, ter uma fala temperada. É isso que nós estamos hoje lutando, clamando em oração. Então, quando a nossa própria carnalidade, a nossa própria vida amargurada, a nossa vida ressentida, a nossa vida decepcionada com muitas coisas, o que vai gerando em nós? Um abafamento na nossa voz. A gente não quer falar, ou a gente quer escolher o fórum que nós queremos falar. Amém, irmãos? Nós queremos dizer, não, até continuo falando, mas não mais para essa gente. Eu não quero mais falar nesse lugar. Por quê? Porque aparentemente eu estou sendo rejeitado nesse lugar. Eu estou sendo perseguido nesse lugar. Eu não me sinto pertencente a esse lugar. Então eu não quero mais estar falando aqui, conversando aqui. Mas aqui a fala de Deus no coração de Paulo é não te cala. E por que a gente se cala? Porque a gente fica com medo. Ele diz, não temas. Irmãos, nós não podemos nos mover pelo medo. Nós precisamos nos mover por uma palavra de Deus. Nós vimos aqui que Paulo se moveu de Troade para Macedônia, para a cidade de Filipos, por uma palavra de Deus. Ele queria ir para um lugar e a palavra de Deus, a voz de Deus moveu ele para outro lugar. Quem move o Filho de Deus é a palavra de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Não é o medo que pode nos mover, não é o medo que nos faz sair de algum lugar. Não é a vontade de ir para algum lugar pela nossa própria decisão. A nossa decisão, ela tem que vir pela palavra de Deus no nosso coração. Por isso que nós precisamos desenvolver esse ouvido. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, Paulo aqui, pelo medo, e esse medo, às vezes, não é um medo de agressão, é um medo de rejeição. Medo de ser rejeitado, medo de não dar certo, medo de ser um fracasso, medo de não ter ganho, medo de não ser reconhecido. Essas coisas, muitas vezes, como aconteceu aqui com Paulo, era um pré-anúncio da prosperidade que viria posteriormente. Aquilo não era um sinal para ir embora, aquilo era uma manifestação que aquilo que Deus tinha para fazer naquele lugar, ele faria independente. Aquilo que Deus tinha para fazer naquele lugar, naquela cidade, Deus ia fazer independente das aparências momentâneas daquela situação. Então Deus fala no coração dele. E a minha oração nessa noite é que Deus fale no nosso coração. É que a gente, quando ora, a gente diga, Senhor, não deixa o medo me mover, não deixa as minhas frustrações me mover, as minhas amarguras, não deixa, Senhor. Eu quero ser movido pelo Teu Espírito, me ensina a ouvir a Tua voz. Ora isso a Deus agora. Diz para Deus aí no teu coração, diz, me ensina a ouvir Tua voz. Eu ouço tantas vozes me assustam, tantas vozes me impulsionam e me impulsionaram em toda a minha vida. Tantas promessas me impulsionaram, tantas ofertas me impulsionaram, tantos medos me impulsionaram. Só que eu não quero mais ser impulsionado por outra coisa que não seja a Tua voz, Senhor. Me ajuda a ouvir a Tua voz. Então o medo faria com que ele se calasse para aquele lugar. Ele iria falar em outros lugares,
mas Deus queria que ele falasse naquele lugar, naquela cidade, ainda que para ele isso não tinha lógica, isso não tinha coerência. Mas aí Deus continua falando para ele e diz para ele: eu sou contigo. Aí vem um outro aspecto que precisa ser presente. Essa palavra, ela precisa estar ecoando no nosso coração. Eu sou contigo. Eu estou contigo, meu filho, minha filha. Eu estou contigo. Essa situação momentânea de rejeição é para tu saber que eu estou contigo. Essas pessoas podem não estar contigo, mas eu estou contigo. Essas pessoas podem não estar te entendendo, mas eu estou contigo. Essa sensação do Senhor estar conosco, ela é a sensação suficiente. É só isso que nós precisamos. Não adianta a gente estar com uma multidão conosco e o Senhor não estar conosco, nós estarmos sozinhos. Nós estarmos junto com uma contingência de pessoas e o Senhor não está conosco. Mais vale a gente estar sozinho em alguma ocasião, mas com a certeza que o Senhor está conosco. Quantas vezes os homens de Deus, eles se sentem sozinhos, eles ficam sozinhos, como o próprio Paulo ficou sozinho em muitos lugares, em muitas prisões. Jesus ficou sozinho. Jesus disse em João 16 para os discípulos, quando os discípulos souberam e entenderam o que ia acontecer, que Jesus ia ter que ser martirizado, judiado. Eles disseram: agora nós estamos entendendo o que tu está falando, tu não precisa mais falar por parábolas, tu pode falar diretamente, agora nós entendemos e cremos que tu és o Cristo. E aí Jesus diz: bom, agora que vocês entenderam, então é a hora que vocês vão sair, se dispersar, cada um para suas casas, e vão me deixar só, mas eu não estou só. Deus está comigo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deus está contigo. Eu estou contigo, Paulo. Recebe isso no teu coração nessa noite. Recebe Deus falando mesmo no teu espírito: eu estou contigo, eu vou contigo, eu vou te guiar, não te cala, não temas. Não age com a tua própria força, não age com o teu próprio raciocínio. Essa intelectualidade, pela intelectualidade desenvolvida, vai virar depravação, vai virar uma perversão, vai virar carnalidade. Eu estou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. Porque eu tenho muito povo nessa cidade. A gente fica coado, a gente fica com medo. A gente se sente intimidado. O ambiente do mundo, o ambiente da vida, é um ambiente de intimidação. O ambiente que nós vivemos, queridos, é um ambiente de intimidação, uma intimidação contínua, constante. É uma sensação de intimidação. Apesar de vir um ou outro momento que possa gerar uma euforia, que possa gerar alguma alegriazinha momentânea, o ambiente é de intimidação, é de medo, é de constrangimento. A Bíblia diz que o diabo anda ao derredor como um leão, rugindo, procurando alguém que ele possa tragar. Nada mais intimidatório que um leão rugindo. Se vocês já ouviram, eu já tive a oportunidade de ouvir. Eu treinava, quando eu jogava futebol, eu era treinador. Eu trabalhei num clube que tinha ali um mini zoológico ali do lado do campo. E havia alguns leões ali. Os coitadinhos dos leões, aqueles mal alimentados que eles eram. Mas quando esses animais, eles rugiam, queridos, viu o pavor. A gente estava ali a uns 500 metros de distância deles. Quando eles rugiam ali, dava um pavor. Eu ficava pensando: se esses bichos saem dali, acabou, não tem para onde ir. A Bíblia diz que o diabo é assim, ele é um leão rugindo ao nosso redor. Um ambiente de intimidação, de medo.
Ninguém vai botar a mão em ti, ninguém vai tocar em ti. Eu sou contigo, não tenha medo, não te cala, fala. Deus tem colocado palavras na vida da igreja, na boca da igreja. Deus tem dado palavras para nós, queridos. Aí eu estou falando como comunidade, nós aqui, que temos andado juntos. Deus tem colocado uma voz, Deus tem colocado... Nós temos tantas diferenças aqui, mas Deus tem dado uma voz, Deus tem dado uma direção, Deus tem dado princípios. Nós já temos entendido já, há uma unidade de compreensão, de visão, de entendimento, uma voz que não pode ser calada. Essa intimidação, esse leão, ele não pode calar essa nossa voz. Ela vai sair e ela vai ser proclamada aonde nós somos enviados. Mas precisa ser no lugar certo, no fórum certo, não aonde a gente quer. E ele finaliza dizendo, eu tenho muita gente nessa cidade. Ou seja, isso que tu está vendo, Paulo, essa tua avaliação negacionista de fracasso não condiz com a minha verdade. A tua realidade, naquilo que tu vê, não condiz com a minha verdade. A minha verdade não é a tua realidade. Eu estou contigo, eu tenho muita gente nessa cidade. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu tenho muita gente que tu vai encontrar nessa cidade, que essa voz vai entrar, vai penetrar o coração dessas pessoas. E essas pessoas vão ser convencidas pelo meu espírito, através da minha voz que eu tenho colocado na tua vida, na vida da igreja. Tem muita gente para ser atingida, eu vou atrair para ti muita gente. Queridos, Deus vai atrair muita gente para nós. Nessa cidade, nesse ambiente, nesse lugar. Não é nenhuma intimidação, vai nos tirar essa voz. Por isso que a gente está aqui, para poder ser curado nessa noite. É uma palavra para começar essa jornada em Corinto, uma palavra de cura. Uma palavra de abrir os nossos lábios, abrir a nossa vocação, para gerar um vocal, uma voz, uma proclamação. Tem muita gente nessa cidade, tem muito povo nessa cidade, um povo de Deus para encontrar conosco. Nós nos encontramos aqui numa vontade, numa perspectiva, em algo que Deus determinou. E assim vai ser com muitas pessoas. Que nós vamos estar andando pela cidade, assim como aqueles homens andavam falando filosofias, ideias nas praças e eram ouvidos, quanto mais nós cristãos falando a palavra de Deus e o evangelho. Aonde nós formos, nas praças, nas esquinas, nos restaurantes, nos ambientes profissionais, nas escolas. Essa sã doutrina vai ser ouvida de uma maneira inteligente, com sabedoria, com essa linguagem que nós temos clamado para ganhar de Deus. Em nome de Jesus, queridos. Em nome de Jesus. Esse é o nosso clamor nessa noite. E a gente começa essa jornada em Corinto com esse coração. Não vai intimidar. A depravação não vai nos intimidar. A prostituição não vai nos intimidar. O homossexualismo não vai nos intimidar. A carnalidade não vai nos intimidar. O negacionismo não vai nos intimidar. A perseguição não vai nos intimidar. Porque Deus vai falar no nosso coração, ainda que em algum momento a gente caia, a gente tem momentos, queridos, de desânimo, até de desespero. Mas o Senhor, Ele é fiel para nos renovar. Como Ele renovou a vida de Paulo. Porque Paulo era um instrumento usado naquela cidade. Meu irmão e minha irmã, tu és um instrumento usado aonde quer que tu esteja.
não te cala, não temas. Tem muita coisa para tu fazer, tem muito fruto para tu dar. O Senhor está curando a tua vida. O Senhor está te tirando de ambientes de desistência, de recuo. E Ele vai te fazer avançar. Ele vai te fazer prosseguir. Ele vai te mostrar o alvo. E Ele vai abrir o teu coração. E no teu coração, Ele vai lançar a palavra dEle. E a palavra dEle, enchendo o teu coração, vai ser o que os teus lábios vão proclamar. A partir da comunhão. Nós juntos, irmãos. Paulo estava junto com os irmãos aqui. Ele ficou 1 ano e meio, mais de 18 meses. Ele ficou nesse lugar. Lugar muito complicado, muito difícil. Mas para o reino de Deus não tem lugar difícil. Para quem é guiado pelo Espírito, para quem é impulsionado pela palavra de Deus, não tem lugar difícil. A prosperidade, onde Deus nos leva é para prosperar. Onde Deus nos envia é para a gente ser mais do que vencedor. Amém, queridos? Então o meu desejo é que a gente entre nessa cidade de Corinto, hoje. Tu possa estar lendo ali esses primeiros capítulos aí, dessa primeira carta aos Coríntios. Nós vamos entrar na semana que vem. Mas com esse coração, entendendo, vendo, visualiza essa cidade, imagina essa cidade, uma cidade grega, uma cidade preponderantemente pagã na religião, uma cidade depravada, deformada, deturpada, corrompida, em muitos aspectos. Nós temos vivido hoje uma sociedade corrompida, depravada, pervertida em muitos aspectos. Mas Deus mesmo está permitindo isso para Ele chegar com o amor dEle, que está na vida da igreja, para que nós venhamos a sair pela cidade. Isso não é a proclamação, queridos, ela não é para os nossos cultos. Os nossos cultos é para ser a expressão da comunhão, a expressão da responsabilidade, a expressão de alguém que quer ser renovado para no outro dia ser lançado nas praças da cidade, nas esquinas das cidades, proclamando, sem ficar calado. Tu não vai ficar calado no teu local de atuação. Às vezes tu está falando muito e não está dizendo nada. E o que Deus vai fazer, quem sabe, é que tu fale pouquíssimo, mas diga tudo. Diga tudo. Falando pouco. Falando o que tem que ser falado. Não te cala. Nós não vamos nos calar. Nós vamos entrar nessa cidade, a gente vai ver que Paulo não se calou. Paulo falou, orientou essa igreja com muita força. Era uma igreja que tinha problemas, era uma igreja que tinha que amadurecer e acabou sendo ali repreendida, animada, estimulada por essas cartas de Paulo. Amém, queridos? Então, que a gente possa entrar aí, vai ser uma jornada em um bom tempo aí, nós vamos gastar algumas semanas, né? Alguns meses nessas duas cartas aí. Mas vai ser muito bom, muito proveitoso para todo mundo. Vamos crescer juntos agora na cidade de Corinto com os nossos irmãos. Tá bom, queridos? Graças a Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse privilégio que nós temos de poder entrar nesse ambiente, nesse lugar, essa cidade de Corinto, e poder aprender, Senhor, mesmo aquilo que pode ser prático, que pode ser atual para as nossas vidas hoje, Senhor. Qual é a nossa Corinto? Qual é o lugar, Pai, onde a gente tem uma tendência, Pai, por conta de frustrações, a temer, escalar? Vem com a Tua palavra, Pai, no nosso coração. Não temas, não te cala. Fala, tem muita gente minha nesse lugar. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Essa é a palavra, Senhor.
Tu és conosco, Senhor. Tu és o Emanuel, Deus conosco, Senhor. E contigo nós não temeremos, Pai. Não temeremos mal algum, Pai, contigo, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Senhor. Se o Senhor é conosco, não há nada que possa ser maior do que isso. Nada pode ser contra nós. Essa certeza, essa convicção no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, esse renovo, assim como tu renovou a vida de Paulo, Senhor. Tu renovou, esse homem estava desistindo, o nosso irmão ele estava retrocedendo, Senhor, no coração, e tu trouxe para ele um outro olhar, a partir da tua voz, tu reanimou o coração dele, tu revigorou, Pai, o interior dele, para que ele permanecesse ali, Senhor, para que ele perseverasse naquele lugar, não por aquilo que ele sentia, mas por aquilo que ele ouvia da tua palavra e da tua voz. Em nome de Jesus. Que a tua voz, Pai, prevaleça nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Nós não somos aqueles que retrocedem para a perdição. Nós somos aqueles que avançam para a salvação. Em nome de Jesus, abençoa cada um, cada irmão, cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, nessa noite, sejam abençoados, sejam visitados pelo teu Espírito. Fala ao coração deles, assim como tu falou com Paulo, Senhor, fala ao coração deles e traz ânimo novo. Traz vigor novo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um ânimo novo para ti, viu? Um ânimo novo no teu coração, um vigor novo no teu coração, forças físicas novas, forças emocionais novas, viu? Em nome de Jesus. Forças emocionais novas, que tu te sinta uma criança animada, revigorada, cheia de esperança. Em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe meus amores, meus amores. Deus abençoe vocês. Uma boa noite, uma boa semana. Vamos nos encontrando nesses encontros benditos que nós temos tido aí, né? Graças a Deus. E na semana que vem, nós entramos aí nessa primeira carta aos Coríntios propriamente dito. Um beijo. Amo vocês.